Olá, amigos professores. Estamos iniciando a nossa live, o nosso momento formativo, né? Antemão pedimos desculpas pelo atraso, mas foi necessário esse tempo para organizar aqui a questão técnica, certo? Então, hoje, né, um dia especial para a nossa comunidade escolar, dia onde iremos planejar, né, o nosso planejamento para o segundo bimestre, a nossa vivência formativa. E temos como tema, nessa nossa vivência formativa, engajamento com os outros nas trilhas do ensino híbrido. Então, é uma forma bem saudosa que queremos acolher a todos, tá? Aos internautas que nos acompanham pela TV Caiçara, aqui na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tá? Para este dia formativo. Então, temos uma programação para a nossa manhã e a programação à tarde, certo? Iremos disponibilizar também links para a nossa frequência, tá? A frequência de participação desta formação, né, que será de grande importância, né, vocês preencherem ao término de cada módulo, certo? Então, pela manhã, iremos ter essa programação agora, começando às 10, vamos estender até mais ou menos umas 11, 11h30, tá? Então, vocês já vão se organizando em casa, pegue sua água, já deixe aí no cantinho, né, para tomarmos, para estarmos hidratados, certo? E vamos tendo esse momento formativo, esse momento de partilha, tá? Então, vamos, daqui a uns pouquinhos, vamos ouvir a nossa secretária, tá? Elizabeth, que já se encontra aqui conosco e irá falar o seu momento de saudação e abertura dessa nossa vivência formativa para o segundo bimestre, não é? Então, só relembrando aqui o nosso tema, engajamento com os outros nas trilhas do ensino híbrido, né? Uma nova modalidade, né, que estamos adentrando, tá? Para com os nossos alunos, para com os nossos docentes, tá? Em nossa rede de ensino. Então, agora vamos passar para vocês um poema, tá? Um poema do nosso saudoso Paulo Freire, tá? O poema A Escola, tá? Será um vídeo que vocês vão visualizar e vamos pegar toda a informação que se tem neste poema A Escola, do nosso saudoso Paulo Freire. Estamos vivendo esse ano, né, o centenário de Paulo Freire, então nada mais justo e nada mais interessante do que começarmos esse nosso momento formativo com as palavras do nosso saudoso Paulo Freire. Então vamos lá, vamos visualizar e ouvir estas palavras belíssimas. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte. Como colega, amigo, irmão, nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolo que forma a parede indiferente, frio só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. A Escola, Paulo Freire. Interpretação, Poeta do Silêncio.
Então, amigos, como o próprio saudoso Paulo Freire nos fala, né? Educação não muda o mundo, muda as pessoas, né? Transforma as pessoas. Então, é algo fantástico este mundo educacional, este mundo de trocas de informações. Então, que possamos, né, nos inteirar e pegar esta fala de Paulo Freire e trazer cada vez mais para o nosso dia a dia, o nosso legado educacional que vamos deixar para as próximas gerações, não é? Para os nossos alunos. Então, agora, quero convidar a nossa secretária, né? Nossa secretária Elizabeth Tomás, que vai nos dar uma palavra para a abertura desta nossa vivência formativa. Então, agora com a palavra, a nossa secretária Elizabeth. Seja bem-vinda, professora Elizabeth, nossa secretária e amiga da educação caiçarense. Então, bom dia a todos e a todas, né, com alegria, né, apesar desse tempo difícil, mas quando nos reunimos, né, para planejar, né, planejar as nossas aulas, o nosso bimestre, é motivo de muita alegria poder, né, mesmo através do ensino híbrido, colaborar com a formação e o aprendizado de nossas crianças. Eu quero trazer, como fala inicial, uma frase de Paulo Freire, né, muito interessante e importante para nós nesse tempo, já que o nosso tema de hoje é engajamento com o outro nas trilhas do ensino híbrido. Também quero saudar a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, né, através das redes sociais, a todos os nossos coordenadores, professores, né, que estão sintonizados conosco. É preciso compreender o presente não apenas como presente de limitações, mas como presente de possibilidades. Né, diante de tudo que vivenciamos nos últimos anos, né, que nós estamos vivendo, desde o ano de 2020 até agora, né, é importante a gente também, como diz Paulo Freire, ver, apesar de tudo que acontece no nosso cotidiano e dessas mortes que têm acontecido durante todo esse tempo, né, a gente abrir a possibilidade para novos horizontes, acreditando que, né, há esperança, né, que a vacina está chegando e que brevemente, se Deus quiser, né, estaremos todos reunidos presencialmente. Isso é o que almejamos, isso é o que desejamos. Então, que tenhamos um dia abençoado, né, de muito aprendizado e muito conhecimento. Um abraço a todos, né, e vamos ter uma tarde proveitosa, uma manhã proveitosa. Obrigada. Então, obrigado, a amiga da educação, nossa secretária Elizabeth, né, que tanto nos motiva a estarmos engajados nesse processo ensino-aprendizagem, né, para com as nossas crianças, para com os nossos adolescentes, na rede municipal de ensino aqui da nossa cidade, Caiçara. Então, queremos também registrar a presença, né, das nossas coordenadoras, como nossa amiga Elizabeth já bem frisou, né? Está aqui a nossa coordenadora Vanessa Diniz, coordenadora da Educação Infantil. Temos também a nossa coordenadora e amiga Dulce, né? Dulcilene, coordenadora do Ensino de Inclusão, né? E também queremos saudar também a nossa amiga Giza, a Dalgisa, né? Coordenadora da Educação de Jovens e Adultos aqui em nosso município. E nossa amiga da logística, que está aqui a todo instante, não é? Nossa amiga, né, Verônica, que está aqui nos ajudando. E, neste momento, vamos convidar o professor, não é, Jorge Luiz, tá, que vai falar conosco um pouco sobre o centenário de Paulo Freire. Tá? Este ano
é um ano freiriano, como gosto sempre de frisar, freiriano, onde homenageamos o nosso saudoso Paulo Freire, não é? O nosso saudoso Paulo Freire. Então, nosso amigo e professor Jorge Luiz vai vir aqui fazer esse momento conosco em nossa vivência formativa, tá? Então, vamos acolhê-lo agora neste momento para esta homenagem ao nosso saudoso Paulo Freire. Seja bem-vindo, professor Jorge Luiz, e agora com a palavra, né, sobre este momento freiriano. Muito obrigado, Adriano. Bom dia a todos, bom dia a todas, a todos os professores e a todas as professoras da Rede Municipal de Ensino, a todos os que estão conectados conosco neste exato momento. Bom dia a todos que estão aqui presentes conosco nessa luta, né, aqui de fazer esse processo acontecer e garantir, né, para que vocês, aí do outro lado das telas, tenham um momento formativo. Então, neste exato momento aqui, eu vou já aqui pedir ao nosso colega Everton, né, Evertinho, que está fazendo conosco a transmissão. A gente está passando a transmissão agora para a TV Caiçara, mas em seguida a gente vai ter toda essa live, todo esse vídeo lá no canal da Secretaria Municipal da Educação, porque a gente pretende, né, desenvolver outros trabalhos formativos usando, né, o canal do YouTube, ou até mesmo as próprias professoras também gravando vídeos e disponibilizando para que os alunos e as alunas em casa, né, possam vivenciar momentos de aprendizagem. E aí eu gostaria, nesse exato momento, trazer para vocês uma fala que ela vai ser um pouco contida, né, por conta do tempo, e ao mesmo tempo ela vai ficar um pouco pela metade, né, porque eu gostaria de expressar mais sobre Paulo Freire, e para falar sobre Paulo Freire a gente precisaria de muito mais tempo, né? A gente precisaria de uma extensão maior de espaço, de diálogo, para a gente poder abordar a trajetória de vida desse autor, a trajetória de vida desse educador, a trajetória de vida desse brasileiro. Então, nesse momento aqui, o que eu trago para vocês é apenas uma situação de amorosidade, né, com a teoria freiriana, para a gente poder representar um pouco o que é esse autor, o que significa esse autor, né, que a gente tanto fala nos nossos discursos pedagógicos, que a gente tanto fala nas escolas, que a gente tanto fala em outros espaços educativos. Quem é ele e por que ele é tão significativo para a história da educação brasileira e, por que não falarmos, tão significativo para a história da educação mundial, né? Paulo Freire, ele é citado na Universidade de Harvard, ele é uma das referências, né, teóricas na Universidade de Harvard. Ele está entre as 12 obras mais citadas. A Pedagogia do Oprimido está entre as obras mais citadas na Universidade de Harvard. E aqui no Brasil, pouco a gente utiliza a teoria freiriana nos nossos discursos pedagógicos. A gente se incorpora dela para falar, para expressar, para dizer, né, algo relacionado a Freire, mas nem sempre a gente traz de verdade a teoria freiriana para a nossa prática pedagógica. Então, este ano nós comemoramos, né, nós iríamos comemorar, né, assim, se ele estivesse fisicamente em vida, 100 anos de Paulo Freire. Mas ainda comemoramos, mesmo assim, porque a obra dele permanece viva. Então, a gente não fala de Freire como se disséssemos assim, citou Paulo Freire ou afirmou Paulo Freire, porque Paulo Freire ainda cita, Paulo Freire ainda afirma, ele ainda se faz presente diante de toda a sua obra, diante de todo o seu legado teórico no campo da educação, né? Ele que transitou pela filosofia, pela antropologia, pela sociologia, por diferentes campos, né, das ciências, para poder pensar a educação, o ser humano, a formação humana,
né? A ideia de Freire não era justamente a gente ter uma educação preocupada com o que nós vamos aprender em termos escolarizados, mas é o que nós vamos aprender na escola, como a gente pode aplicar na vida, como tudo isso que a gente utiliza na escola como conhecimento pode servir para a gente na vida, para a transformação social, para a mudança social, para a mudança de vida, para a emancipação do sujeito, para a melhoria da qualidade de vida de todos nós, que muitas vezes viemos de condições humanas periféricas, subalternas, de histórias de vida difíceis. Então, neste momento, a gente intitulou até esse espaço aqui, e nós começamos essa formação com o poema de Paulo Freire, Escola é. Nós intitulamos esse momento de pedagogia da mudança, mas pode ser pedagogia da transformação, né? Pode ser pedagogia do novo, pode ser uma pedagogia que, imbuída pelo significado de algo que se transmuta, que se transcende, que vai além, né? Então, essa pedagogia da mudança é uma pedagogia onde eu, como professor, como sujeito histórico, preciso me ver como um agente transformador da sociedade. Então, eu deixo já aqui de início para vocês uma pergunta, né? O que é o professor transformador? O que é ser professor transformador? Quem é esse professor transformador? Então, eu deixo aqui para vocês já de início essa pergunta, e nós vamos passando aqui, conhecendo um pouquinho da obra de Paulo Freire, de uma maneira resumida, mais significativa, para a gente que está aqui assistindo e vivenciando, né, esse momento formativo. Então, eu trouxe o tributo a Paulo Freire, que desde 2012, nós, educadores brasileiros, já viemos instituindo isso aqui, né, no Brasil, porque Paulo Freire, ele é patrono da educação brasileira, né? Desde 2012, ele se consagrou, ou ele foi nomeado, né? Foi assim, instituído patrono da educação brasileira. Então, não é por acaso, né? Não é por nada demais, mas é justamente pelo homem, pelo ser humano, pelo sujeito histórico que ele foi, né? Não é porque, inclusive, ele a todo momento era muito venerado pela sociedade, né? Ele tinha, inclusive, um respeito pelos acadêmicos, né? Por diferentes pessoas que trabalhavam com a teoria educacional, mas o que ele queria mesmo era trabalhar com os camponeses, com os periféricos, com aquelas pessoas que estão em situações mais extremas de realização da vida. E foi onde ele enxergou e conseguiu construir de verdade o significado para toda a sua teorização. E aí é onde está o diferencial, porque Paulo Freire não queria ser secretário da Educação de São Paulo, Paulo Freire não queria ser patrono da educação brasileira. Paulo Freire queria ser o que ele sempre foi, que era um educador, que é esse educador histórico nas nossas memórias e nas nossas práticas cotidianas. Eu trouxe só como exemplo um dos livros de Paulo Freire. Ele tem vários livros publicados aqui no Brasil, né? Há muitos deles publicados pela editora Paz e Terra, mas um dos livros que é esse, Educação e Mudança, onde a gente encontra um prefácio do professor Moacir Gadotti, amigo de Paulo Freire, pesquisador de Paulo Freire, fundador do Instituto Paulo Freire, né? E é onde a gente pode encontrar nessa obra Educação e Mudança o grande significado que ele dá à ideia de educação e transformação. Quando a gente fala dessa transformação, dessa mudança, é de uma transformação, de uma mudança social, né? De contexto, de história, principalmente da saída daquela submissão do oprimido ao opressor, que ele tanto prega e prega ainda, né, como rastro nas suas obras teóricas. Então, viver isso para Paulo Freire, viver a mudança de classe é viver um sonho, né? É viver um sonho. E um sonho que se dá sempre pensando na tentativa de imaginar que o amanhã existe. Porque para Paulo Freire é entrelaçado passado, presente e futuro, né?
é como se eu, sujeito histórico, só sou hoje o que sou, porque estou sendo para ser o que serei amanhã. Né? Então, esse processo de construção do sujeito é essencial para a gente entender toda a obra freiriana. Passando aqui para a gente prosseguir nessa nossa vivência formativa, né, a gente já vai entender de verdade o que é esse ser humano. Para Paulo Freire, é um ser humano que age, mas que age refletindo sobre sua ação para reconstruir uma nova ação. Né? Então, eu agir em sociedade, mesmo trabalhando, quando ele trabalhava com os alfabetizandos, né, com pessoas que eram analfabetas, mas aí a gente pode transmutar isso para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a educação superior. Toda a teoria de Freire pode servir de base para a gente, seja qual for o segmento ou a etapa de ensino em que nós estejamos atuando. Mas quando ele diz que há esse processo, essa tríade, né, do ser humano, ação, reflexão, ação, ele quer dizer que é o que eu estudo, né, o que eu aprendo na escola, o que eu desenvolvo como saber na rua, né, o que eu desenvolvo como saber na igreja, o que eu desenvolvo como saber não só na instituição escolar, mas em outros espaços educativos, como é que eu uso isso para agir em sociedade. Então, é esse agir em sociedade que permite a reflexão do sujeito para que ele possa construir novas ações e essas ações sejam sempre para o bem coletivo, para o bem pessoal, mas sobretudo para o bem coletivo. Porque Paulo Freire acredita na marcha, né? Na marcha dos que sonham, na marcha dos que querem progredir, nas marchas daqueles que querem a mudança social acontecer, né? Que querem fazer a mudança social acontecer. Né? Então, essas grandes marchas, elas vão sendo realizadas ao longo da história através de quem? Através das minorias, né? Daqueles sujeitos que enfrentam dificuldades históricas para a sua sobrevivência. Na escola, agora em tempos híbridos, como nós estamos vivendo, nós temos grandes marchas. E a gente fala muito, por exemplo, né, de que alguns estudantes, eles estão fora da escola. A gente diz, inclusive nós estamos vivendo aqui na Secretaria e em toda a rede municipal de ensino, uma campanha que é a campanha Busca Ativa Escolar. Mas esse fora, quando a gente diz, existe 200 crianças fora da escola. Quando a gente diz esse fora, ele tem um significado muito forte, inclusive ideológico. Porque a criança ou o adolescente não está fora da escola porque quer. Existem circunstâncias existenciais que permitem essa criança e esse adolescente não estarem frequentando a escola, ou não estarem fazendo as atividades remotas, ou não estarem dando um retorno ao professor como deveria dar. Então, ele tem um direito educacional negado pelas circunstâncias da sua existência, né, pelo contexto social em que está inserido. Então, viver, né, isso e entender isso requer de nós essa coisa do que é ser o ser humano, que Paulo Freire tanto pregou e continua persistindo na nossa história, né? Que é um ser humano que tem a vida como um processo de humanização, como um processo de amorosidade, como um processo de construção, né, desse bem coletivo de todos e de todas. Então, viver, né, nesse processo é justamente garantir o direito educacional das pessoas, né, da comunidade. Então, passando aqui adiante, né, para a gente também ir caminhando, daqui a pouquinho nós vamos dar continuidade à nossa programação com outras participações, né, e já lembrando que hoje à tarde nós vamos ter a participação de um professor da Universidade Federal da Paraíba, e é de suma relevância que todos os professores participem. Nós vamos disponibilizar, após toda essa formação, um formulário de avaliação. Então, nesse formulário de avaliação, tudo isso que nós estamos aqui tratando sobre Paulo Freire, o que vai ser abordado daqui a pouquinho com uma outra convidada nossa,
né? O que vai ser abordado à tarde com outro professor convidado. Então, tudo isso vai ser avaliado, né? Então, seguindo aqui nas nossas reflexões sobre Paulo Freire, né, a gente pode pensar um pouquinho, né, a partir dele, que é um ser comprometido com o mundo, né? O ser humano é um ser comprometido com o mundo, com a sociedade, e que aí, portanto, com a transformação. E aí, por isso que a gente fala dessa pedagogia da mudança, né? Seguindo, nós vamos refletindo que Paulo Freire ele traz na sua pedagogia a ideia de que existe um aprendente ensinante e de um ensinante aprendente. E o que seria isso, a gente pensar nessa perspectiva? É pensar em sentidos, é pensar em saberes e é pensar em sabores. Inclusive, é muito interessante que o Rubem Alves, um grande educador brasileiro, ele tem uma reflexão interessante sobre a origem etimológica da palavra saber, que é a mesma origem etimológica da palavra sabor. Então, saber e sabor significam a mesma coisa, né? Por isso que a gente fala com Paulo Freire de que aprender precisa ter gosto e ensinar precisa ter gosto, né? E isso só acontece com a troca, né? Com o compartilhamento, com o entendimento de que educar é um ato de amorosidade, com a ideia de que é preciso sempre fazer o conhecimento ser entendido de uma forma crítica, né, pensativa, para a formação do cidadão, porque conhecer é criar, é recriar constantemente, a partir de uma leitura do mundo que a gente faz, do contexto em que estamos inseridos, né, aprendendo constantemente. Porque para a gente seguir evoluindo, é interessante que a gente tenha sempre essa premissa de vida, de que a vida é essa aprendizagem permanente. E é por isso que Paulo Freire trabalhou tanto com jovens e adultos, porque com os jovens e adultos ele chegou ao entendimento de que, né, ainda adulto, nós temos muito a aprender. Então, seguindo, nós entendemos que esse aprendizado, né, como ele coloca aqui em uma das suas obras, o aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica à medida que o ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente disponível a repensar o passado, a rever-se em suas posições, em que procura envolver-se com a curiosidade dos alunos e dos diferentes caminhos e veredas que ele, né, que ela os fez procurar, né? Então, assim, essa aprendizagem nos faz procurar os caminhos. Essa aprendizagem nos faz construir veredas, nos faz, inclusive, passar por travessias. Então, é muito importante que todo conhecimento, toda aprendizagem que o professor trabalha na escola, ele tenha esse significado. Por exemplo, agora no período de pandemia, quando a gente começa a falar do contexto pandêmico, da situação vulnerável de muitas pessoas, quando a gente começa a trazer tudo isso para o discurso educacional e para as aulas, para abordar com os alunos, nós estamos falando de um contexto, né? Nós estamos incluindo um contexto sociocultural mais amplo dentro da nossa prática pedagógica. Então, por isso que a gente fala de uma flexibilização curricular, a gente fala de um currículo contínuo, a gente fala de um currículo contextualizado nesse momento da pandemia. Porque tudo o que está acontecendo à nossa volta não pode passar de modo invisível pela escola. Tem que ser abordado, tem que ser refletido, tem que ser discutido pelas crianças, pelos adolescentes, por todos os alunos, né? E muitas vezes a grande preocupação do professor é cumprir com um programa, com um plano anual, com um planejamento que é feito de um modo estruturado dentro dos conteúdos.
mas é a realidade que nós estamos vivendo na pele, né? Porque esse vírus, ele afeta o nosso corpo. Ele não afeta simplesmente as outras pessoas que estão ao nosso redor. Ele afeta os outros, afeta nós, afeta as pessoas mais próximas, né? Então, toda essa realidade contextual, pandêmica, precisa ser abordada pela escola, né? Precisa ser refletida pela escola, porque o vírus ainda está presente. Então, uma campanha de vacinação que a escola faz, um estudo que a escola faz com os alunos sobre o que é uma vacina, sobre o que é um vírus, toda essa reflexão que a gente pode fazer com os estudantes é uma reflexão contextual. E é a partir disso que a aprendizagem vai evoluindo, né? Porque a gente pode muito mais ter significado dentro da perspectiva freiriana. É uma perspectiva que, como a gente pode ver a seguir, né, é uma perspectiva que entende a escola como um ambiente criativo, como um ambiente participativo, como uma escola conscientizadora, como uma escola dialógica, né? Então, todas essas palavrinhas que estão aqui na tela, elas são palavrinhas que chegam a dar um significado para o que é a escola, né? Então, a escola em tempos híbridos, a escola em tempos pandêmicos, a escola em ensino remoto, deixa de ser criativa? Não. Deixa de ser participativa? Não. Deixa de ser conscientizadora? Não. Deixa de ser dialógica? Não. Né? Porque a essência da escola, ela permanece, né? Mesmo que essa essência ela não esteja sendo vivenciada no seu significado mais real, que é aquele significado da escola como um ambiente de socialização, da escola como um ambiente de construção das relações sociais, né? De construção da convivência. Então, a gente vive hoje em um mundo que nos obriga a entender e a viver a convivência de uma maneira diferenciada. Hoje a gente não pode ter muito toque, o abraço, o aperto de mão, e a gente sente saudade do outro, e a gente sente saudade, muitas vezes, de pessoas que estão próximas a nós, né? De poder conviver com essas pessoas de uma maneira social mais significativa. Porém, o elemento da interação, ele ainda vive nas tecnologias, por exemplo, quando a escola ela aborda uma metodologia, né, de um ambiente de aprendizagem interativo, tecnológico, através de uma ferramenta, de uma metodologia, de um sistema, a gente tem ali a possibilidade de interação, porque a interação ela se dá muito pelo diálogo, e o diálogo para Paulo Freire era o quê? O eixo central de toda a sua teorização. É preciso dialogar, mas é dialogar de uma forma em que eu preciso saber falar, né? Mas eu também preciso saber escutar. Então, isso exige de nós consciência, isso exige de nós criação, isso exige de nós uma participação constante na vida da sociedade, né? Então, na próxima tela aqui, passando para vocês, né, para vocês que estão nos assistindo, e aí lembrem-se da nossa pergunta inicial, né? Lembrem-se da nossa pergunta inicial. O que é um professor transformador? O que é um professor transformador? Se vocês quiserem, vocês podem responder no chat, dar a opinião de vocês aqui no chat do Instagram, né? Ou do YouTube, né? Então vocês podem mandar nos grupos das escolas, certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer, vocês mandam no grupo das escolas, certo? E podem já mandar uma reflexão sobre isso. Essa pergunta, ela vai estar no formulário de avaliação. O que é um professor transformador? Tá? E aí, eu deixo vocês com essa reflexão, certo? E muito obrigado a cada um, obrigado a cada uma que acompanhou esse momento de homenagem a Paulo Freire. Então, Paulo Freire, grande educador brasileiro,
nós agradecemos imensamente a trajetória de Freire na educação brasileira e a trajetória dos seus que ainda permanecem fazendo a obra freiriana acontecer. Seja Madalena Freire, seja uma professora caiçarense, seja um professor paraibano, todos esses que fazem a obra de Freire acontecer, muito obrigada a vocês por permitirem, né, a mudança, por permitirem a educação ser um instrumento de transformação social. Adriano, muito obrigado. Passo a palavra agora para você, dar continuidade aqui ao nosso momento, à nossa vivência formativa. Agradeço, professor, né, por este momento formativo, muito grandioso, uma colaboração imensa, né, sobre a vida de Freire para a nossa prática educacional. Então, agora, vamos fazer, dando continuidade à nossa programação da vivência formativa, não é? Queremos convidar a nossa amiga e assistente social, né, Conceição Soares, para nos passar uma informação referente ao que vivemos ontem, né, dia 18 de maio, né, na luta contra o combate à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Né? Então, vamos convidar a nossa amiga assistente social Conceição, que vai nos passar uma informação referente a este dia, né? A esta luta que podemos entrar juntos e vencermos esta batalha. Não é isso, professora Conceição? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Quero agradecer primeiramente a recepção aqui de todos, né, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Caiçara, pelo acolhimento, pelo espaço, né, que nos está destinando, né. Nós que fazemos parte, estou aqui como representante da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Caiçara. Falo aqui em nome de Elza Vieira, nossa secretária. E vou me apresentar brevemente. Sou Conceição, sou assistente social. Estou como coordenadora do CRAS, aqui de Caiçara. E meu motivo de estar aqui hoje, né, é para falar justamente sobre o dia 18 de maio. O dia foi celebrado ontem, mas, na verdade, a causa, ela é uma causa que nós trabalhamos durante todo o ano, né? Fala sobre o dia, né, de combate à exploração sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes e o abuso, né? E nós contamos com a parceria de toda a sociedade, não só de Caiçara, mas de todo o país. Essa data, ela foi instituída, né, nacionalmente, a partir de um projeto de lei de número 9.970/00, certo? Onde o porquê do dia 18 de maio surgiu. Dia 18 de maio de 1973, Araceli Crespo, fazendo um breve histórico, Araceli Crespo, uma criança de 8 anos, que residia em Vitória, no Espírito Santo, saiu de sua casa, como ela fazia todos os dias, e no meio de um trajeto até a escola, ela foi brutalmente violentada, né? Ela foi estuprada e foi assassinada por jovens de classe média de Vitória, no Espírito Santo. E justamente por esses jovens fazerem parte da alta sociedade, classe média alta, até hoje eles continuam impunes. Então, diante, né, da luta da família de Araceli, justamente por esse crime hediondo não ter sido punido, procuraram, né, os direitos humanos, e aí essa data foi instituída nacionalmente como o Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E, se falando de educação, né, nosso amigo Jorge falou tão bem aqui sobre Paulo Freire, falou tão bem sobre relações sociais, né, sobre a importância
da escola, dos professores se fazerem presentes, né? Nós somos transformadores, né? Os educadores, eles são transformadores sociais, com toda certeza. A educação, ela caminha junto com a assistência social, pois nós sabemos, né, que os nossos alunos, eles reproduzem nos espaços escolares as vivências deles, né, na comunidade, nas suas casas, com suas famílias. Então, o que é que nós viemos aqui pedir neste dia, nesta semana alusiva ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes? Que vocês, professores, nos auxiliem, né, vocês como ajudantes nesse momento, né, nosso, dessa causa, prestem atenção nos seus alunos, no comportamento dos seus alunos. Não falo no sentido nacional, mas até no sentido municipal aqui em Caiçara. Nós já tivemos vários casos, né? Nós acompanhamos famílias, nós do CRAS referenciamos, né, famílias. O CRAS, ele é o Centro de Referência de Assistência Social, onde nós fazemos acompanhamento familiar, certo? E já tivemos várias famílias, agora mesmo, neste ano, causas, né, onde crianças e adolescentes sofreram violência sexual, certo? E por ter passado por essa situação em suas vidas, né, chegaram a desenvolver outros problemas. E aí, problemas que envolvem todo o contexto familiar. Inclusive, o uso de drogas, né, o desajuste familiar. E é importante que a família observe também, não só as pessoas de fora, né? O abusador, ele está diante até mesmo das casas, né, de suas casas. A maioria dos abusadores já foi constatado, né, que são padrastos, são pais, são tios, são pessoas que fazem parte do convívio familiar da vítima. Então, mais uma vez, estou aqui para deixar o nosso apoio, né? Lá no CRAS, nós possuímos profissionais, assistente social, psicóloga, onde estamos disponíveis para atendê-los diante as demandas que possivelmente venham surgir. Não só de abuso, exploração sexual, né, porque existe uma certa diferença entre o abuso e entre a exploração, né? O abuso é quando não existe troca, né? A gente pode se falar no sentido de estupro. E a exploração é quando se existe troca no sentido financeiro, né? Quando existe o aliciamento de crianças e adolescentes para o sexo, né? Então, se vocês, professores, tenham conhecimento de qualquer família que estejam passando por essa situação, podem encaminhar para o CRAS, que nossos profissionais certamente irão cuidar dessa família, irão investigar, certo? E tomarão as providências cabíveis. Nós devemos trabalhar em rede, se fala muito, né? Então, como eu disse desde o início e volto a dizer, agradeço aqui a disponibilidade do momento de estarmos tratando sobre um tema, né, tão presente no nosso cotidiano, na nossa vivência, principalmente nas escolas, né? E como é que a gente identifica sinais de violência sexual, né? Essas crianças, elas começam a despertar outros tipos de comportamento, seja o isolamento, elas começam a se isolar, né? Ou até mesmo elas começam a buscar ajuda através de mudanças no comportamento. Às vezes uma criança que é quieta, ela começa a ser hiperativa, ou às vezes uma criança que é hiperativa, ela começa a ficar mais calma. Então há de se observar, né? Se essa criança também ela desenvolve atos sexuais, não é? Ela começa a desenvolver, a praticar, né, atos no sentido de
desenvolver uma sexualidade mais aguçada. É importante observar isso também. Já tivemos casos aqui onde a gente foi procurado, né, por professores, e algumas crianças de repente começaram a ter comportamentos sexuais que elas não tinham. É importante se observar, certo? Se esta família também está passando por alguma situação, é importante que o professor observe sempre, né? Aqui é interior e a gente sabe que a maioria das pessoas, das famílias, das mães, elas falam também um pouco de suas vidas, né? Porque o professor, ele não é só educador, mas ele também termina sendo pai, mãe, né? Ele é psicólogo, principalmente, porque muitas vezes ele está ali para ouvir as dificuldades, não só do aluno, mas muitas vezes da sua mãe, da sua família, né? Nesse período de pandemia, segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Paraíba, pelo menos nos dados de 2020, nós tivemos um acréscimo de 37% a mais, né, de casos de violência sexual aqui no estado, né? Nós temos 2 portais de denúncia. Nós temos o Disque 100, que é o portal nacional de denúncias anônimas, e nós temos também aqui na Paraíba o Disque 123, que ele é o estadual, onde você pode ligar sem se identificar e fazer a sua denúncia, seja contra qualquer tipo de violência ou também no sentido de negligência familiar em relação às crianças e adolescentes, certo? Outra questão também foi divulgado pelo Direitos Humanos também aqui, pela Secretaria de Direitos Humanos aqui do estado da Paraíba, onde a maioria, né, de crianças que sofreram abuso ou violência são meninas. A maioria dos casos acontecem em meninas. Então, assim, fica mais um alerta para os professores também divulgarem, né, quando vocês tiverem esse momento com seus alunos, falem sobre o dia 18 de maio, falem sobre o que é a violência, o que é o abuso e a exploração sexual. Porque certamente vocês vão ter uma devolutiva dessas crianças ou desses adolescentes. E nós vamos poder ajudá-los. Nós estamos aqui para isso, né? Para fazer essa diferença na vida dessas pessoas. Para isso que nós somos educadores, para isso que eu sou assistente social, né? Então eu conto com vocês, certo? Nesse momento, estamos num momento difícil, num momento de pandemia, onde o isolamento trouxe vários tipos de problemas, não só voltado para o sentido do abuso sexual, mas até mesmo da fome. Eu, como assistente social, defendo essa causa e venho aqui falar. Então, mais uma vez, eu deixo aqui o espaço para vocês, falando em nome do CRAS, certo? O que necessitarem, famílias que vocês sabem que passam por várias dificuldades, porque nós sabemos que a dificuldade, principalmente a fome, a dificuldade social, ela leva para várias outras problemáticas, né? Uma coisa termina puxando a outra. Famílias que chegam lá no CRAS com a demanda, nós identificamos várias, né? Os problemas sociais, eles se reproduzem de uma forma muito rápida. Então, agradecer mais uma vez aqui o espaço, né, da Secretaria Municipal de Educação e de Cultura, aos coordenadores pedagógicos. Mais uma vez elogiar a fala aqui de Jorge, que ele falou brilhantemente, não é, sobre a responsabilidade do professor, o que é ser um professor transformador, né? Eu vejo até quando você fala sobre esse tema, um tema transversal, né, se saindo dos quadros, saindo da matemática, saindo do português, que na verdade a educação de Paulo Freire, a que ele prega tão bem, é a educação transformadora, é a educação emancipatória. Eu sou uma seguidora, apaixonada por Paulo Freire, também sou pedagoga, e eu falo de Paulo Freire com brilho nos olhos, né, porque para mim ele foi um assistente social sem ser. Ele é um pedagogo, ele é um historiador, na verdade ele é um pedagogo, ele é um filósofo, né, um grande educador, renomado, teve suas obras, inclusive seu modelo de educação, né, de EJA, seu modelo de educação de jovens e adultos, foi reproduzido
em vários países, né, da Europa. Então, assim, eu vejo ele como um sociólogo, muito mais que um pedagogo, muito mais que um filósofo. Para mim, ele foi um sociólogo, né? Quando ele fala que a escola é um espaço de reprodução social, né, realmente é toda certeza. Porque as crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles chegam na escola e ele reproduz aquilo que ele vivencia dentro de casa. Então, se um aluno que está passando por uma situação de violência sexual, quando ele chegar na escola, ele vai reproduzir tudo aquilo que ele está sofrendo, né? E isso também entra na questão pedagógica, porque ele vai ter um rendimento de aprendizagem mais baixa, né? Então, aquele aluno que chega passando por alguma situação, até mesmo a fome, né? Porque nós estamos vendo nesse momento agora de pandemia, quantas famílias estão passando por necessidades, porque não podem trabalhar, porque precisam se isolar, porque estão doentes, né? Então, assim, tudo isso, ela repercute na vida e no acompanhamento, no rendimento escolar daquela criança. Então, mais do que nunca, nós precisamos trabalhar também esses temas transversais, né? Essas problemáticas que assolam a nossa sociedade. Então, desde já, meu agradecimento. Mais uma vez, nós que fazemos o CRAS estamos disponíveis, joia? Nós estamos aqui agora, nessa nova gestão, para trabalhar em rede. No momento, nós sabemos que a educação ela não dispõe ainda, né, de um assistente social exclusivo, mas nós estamos lá no nosso CRAS, na nossa Secretaria de Assistência, para atender as demandas que vocês necessitarem. Desde já também, falando aqui, né, sobre um projeto que Anabel, a nossa psicóloga, está numa fase de criação, e se Deus quiser, vai diminuir essa pandemia, vai acabar, a gente pensa em acabar, mas aos poucos a gente sabe que está diminuindo, graças a Deus, com a ajuda de todos, porque nesse momento a sociedade é imprescindível, né? Como é que a gente acaba com esse vírus no momento? É realmente respeitando, né, o processo de isolamento, o processo de isolamento, utilizando a máscara, o álcool em gel, e tudo isso vai se acalmar, se Deus quiser. Então, nós temos a pretensão de junho, mais ou menos, junho ou julho, nós iniciarmos o nosso grupo de crianças, certo? Onde nós vamos trabalhar a psicologia infantil com esses meninos, né? Provavelmente em julho. Quando isso começar, nós viremos aqui, certo? Mais uma vez na educação, para já solicitar o nome de alguns alunos que necessitem desse acompanhamento, tá bom? Então, muito obrigada. Nós estamos na Secretaria de Assistência, nós estamos no CRAS, aguardando vocês para qualquer demanda que necessitarem. Muito obrigada. Nós agradecemos, professora e assistente social, né, Conceição. E é isso, educação se faz em rede, educação se faz interligada com as outras secretarias. Agora vamos disponibilizar para vocês a lista de frequência que vai estar na descrição aqui no YouTube, tá bom? Então vocês vão lá na descrição aqui do YouTube, acessa o link e preenche a frequência da nossa vivência formativa, ok? Continuando, à tarde teremos um momento com o professor e mestre Jocélio Coutinho, tá? Mestre da UFPB, que vai passar informações referente à educação, referente a essa modalidade de ensino híbrido, certo? Então, o nosso coordenador e amigo Jorge Uberlino vai vir aqui falar um pouquinho e passar algumas orientações sobre este momento da tarde. Obrigado. Espero que vocês aí em casa estejam gostando desse momento, né? Estejam todos conectados mesmo, de fato, de verdade, de alma, de coração, né? E de mente aqui conosco. Agradeço imensamente à assistente social, né? Especialista em educação, né? Conceição Soares, que está aqui atuando conosco, né? A gente agradece muito. Eu estou como presidente
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e sei o quanto essa temática que a nossa assistente social, Conceição, tratou aqui é importante demais, né, para que os professores e as professoras tenham conhecimento. Então, gente, a gente quis assim trazer para vocês, pessoal, assuntos, né, que de fato fossem permitir ao professor uma reflexão sobre a sua prática nesse momento em que nós estamos vivendo, né? E Conceição fala de um tema que afeta muitas pessoas na sociedade, muitas crianças, muitos adolescentes, e que às vezes estão bem próximos a nós, né? E como nós conversávamos aqui em uma reunião que ela esteve presente conosco, são problemas que acarretam outros problemas sociais, né? E isso acaba levando a família a vivenciar uma certa desestruturação social. Então, toda essa realidade, que é uma realidade dura, difícil, é uma realidade árdua, a gente quer que você, professor, e você, professora, tenha consciência, né? Porque é justamente esse processo de consciência que gera a conscientização que Paulo Freire tanto falou nos seus discursos educacionais. Então, muito obrigado, Conceição, né? Agradeço demais aqui a parceria com a assistência social para a gente desenvolver esse momento formativo com vocês, professores e professoras da Rede Municipal de Ensino. A gente quer aqui comunicar que hoje à tarde nós vamos ter a palestra com o professor Jocélio Coutinho, a palestra intitulada Nas Trilhas do Ensino Híbrido, repensando instrumentos e metodologias. Ele vai trazer para vocês uma reflexão muito boa sobre o que é o ensino híbrido, como a gente pode desenvolver o ensino híbrido nas nossas escolas. Então, a gente está vivendo agora o processo de vacinação dos professores, né? Já começando em algumas capitais brasileiras. Isso é bom, isso é muito significativo. Então, daqui a pouquinho, com fé em Deus, a gente já vai ter a vacinação nos nossos municípios, assim como Caiçara, os municípios menores. E aí a gente já vai pensando nisso, porque o ensino híbrido é a nova escola, né? O ensino híbrido é o novo modelo de escola, o ensino híbrido é a nova maneira de fazer escola. Então, todos os professores e professoras precisam estar por dentro, né? E dentro desse assunto, para que a gente possa desenvolver uma escola híbrida, né? Uma escola inovadora, uma escola diferente, mais significativa. Então, hoje à tarde, às 2h, vocês estejam conectados. Nós vamos estar aqui em transmissão com o professor Jocélio, da UFPB. Você pegue o seu caderninho, vá anotando as orientações que o professor Jocélio vai dando sobre o ensino híbrido. Você pode, inclusive, encaminhar perguntas. À tarde nós vamos estar com o chat, não é, Vertinho? À tarde nós vamos estar com o chat, ao vivo. Todos os professores e professoras vão poder comentar, vão poder perguntar ao professor Jocélio, tirar dúvidas, certo? Fazer comentários sobre o ensino híbrido, sobre esse trabalho que nós estamos dando início na Rede Municipal de Ensino, que é o desenvolvimento do trabalho pedagógico com o uso de tecnologias digitais da educação, né? Tecnologias da informação e da comunicação na educação. Então, vamos reforçar a descrição no vídeo. E aí, eu convido aqui o professor Adriano, né, a professora Elizabeth, também a secretária da Educação, para a gente já fechar aqui esse momento com vocês pelo turno da manhã, né, e seguirmos para a programação que vai se estender aí um pouquinho, com muita informação, com muito conhecimento, com muita coisa boa para o nosso desenvolvimento profissional. Queremos agradecer por esse primeiro momento, né, do nosso planejamento, né, esse engajamento que se faz necessário com a flexibilização de toda a comunidade escolar. Daí a gente agradece a todos que ficaram conosco nesta manhã e à tarde retornaremos, né, com mais
um conhecimento para o nosso currículo. Então, amigos professores e professoras, gratidão é o que nos define na manhã de hoje. É um momento muito proveitoso, um momento de informações, dessa vivência, pedagógica, dessa vivência cada vez mais no intuito de melhorarmos o nosso currículo, no intuito de melhorarmos as nossas práticas docentes, certo? Queremos também registrar a presença do nosso amigo e coordenador de cultura, nosso secretário Paulo Ricardo, que está aqui conosco, tá? Então, um forte abraço. Então, é isso. À tarde nos encontraremos para mais um momento formativo aqui da nossa Secretaria de Educação do nosso município, tá? Essa vivência formativa, esse engajamento para com os outros que estamos trabalhando nessas habilidades, nessas competências. Então, um forte abraço a todos e só ressaltando, a frequência desta manhã está na descrição aqui no YouTube, certo? Na descrição do vídeo, aqui no YouTube, vocês vão poder acessar a frequência. Então, é só clicar no link e automaticamente vocês vão preencher o Forms que está lá com a frequência para amanhã, certo? Para amanhã de hoje. E à tarde, como bem foi frisado, retornaremos em nossa programação com a palestra com o professor mestre Jocélio Coutinho. Então, um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe e nos traga paz e tranquilidade ao nosso coração. Educação se faz assim em rede, educação se faz assim juntos. Então, vivamos neste elo em rede, neste elo em parceria. Todas as secretarias juntas, trazendo o melhor para o cidadão e a cidadã caiçarense. Deus abençoe e até à tarde, se Deus quiser. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte. Como colega, amigo, irmão, nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolo que forma a parede indiferente, frio só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. A escola. Paulo Freire. Interpretação: Poeta do Silêncio.